Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando aí sobre a vitória do Flamengo em cima do América Mineiro, que colocou o Flamengo na cola da liderança do Campeonato Brasileiro, 63 pontos, a mesma pontuação que o Palmeiras, mas o Palmeiras fica em primeiro colocado porque tem saldo de gols. Vamos analisar então, Neto, tem os comentaristas, o Pilhado também, falando sobre essa partida e as chances do Flamengo de ser campeão nas mãos do técnico Tite. Mas eu gostaria que você, primeiramente, que está assistindo aqui nosso vídeo, chegasse participando do nosso canal, escrevendo nos comentários se você ainda acredita que o Flamengo possa ser campeão brasileiro nessas últimas 3 rodadas que faltam para acabar, que é contra o Atlético Mineiro, depois tem o Cuiabá e São Paulo, e aí vamos ver o que vai acontecer. Mas pelo jeito esse campeonato será decidido nas últimas rodadas. Já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp. Se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte aqui do canal Meu Mengão React, porque todos os dias tem notícias e informações do Flamengo e sempre estamos aqui reagindo, analisando todas as informações do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal Apito Final e ao canal do Pilhado, link na descrição como crédito. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Do Flamengo um pouco, tem os gols do Flamengo aí, Michelete e o Rodrigo aí. Vamos colocar os gols do Flamengo, que foi contra o América. Quando o Tite chega, a expectativa era de... Pode deixar. A expectativa era de uma classificação de Libertadores, até pela pontuação do que o Jorge Sampaoli deixou. Uma desgraça, uma terra sem lei, né, no Flamengo. O que pensar do Flamengo hoje, com 63 pontos, o mesmo número de pontos que tem o Palmeiras, mas também enfrenta o Galo, né? Aí a gente já coloca como comentarista, que para quem a gente fala, não, mas é muito mais difícil enfrentar o Galo, não sei o quê. Mas o que o Flamengo fez com o Tite até agora é uma coisa assim importante. E já conseguiu a classificação com uma Lívia depois pro Celo, já disse anteriormente. O que você pensa do Flamengo e com o Tite, que ele conseguiu. Acho que o Gabigol nem entrou hoje. Não. Nem entrou. No último jogo também não. Ou entrou 5 minutos, eu não me lembro. No último jogo ele entrou no final. No final, não foi? Aí teve um jogo que entrou e teve um jogo que ele entrou e foi expulso ainda. Então, o Gabigol tá fora do Flamengo com o Tite e com essa comissão técnica. O que você pensa do Flamengo? O que você viu? O que você pode falar do Tite em relação a isso? Porque o Tite é um baita treinador, né? Eu acho que o Tite organizou esse vestiário, vamos chamar assim, né? Que é o que o atleta gosta, né? Dos treinadores que passaram, né, no Flamengo, eu acho que houve muita preocupação em quem joga. O Gabigol é difícil, acho que de você, né, trabalhar com um atleta que quer jogar e se tendo um Pedro, né, no banco. Para mim o Pedro é um dos melhores centroavantes hoje do futebol brasileiro. Pensa, né? Igual. Do posicionamento dele dentro do campo. Brincadeira que os caras jogam. Né? O cara que pensa, você vê o tempo todo ele procurando o gol, né, para finalizar, ou senão ele deixa o companheiro sempre mais próximo para fazer o gol, né? E o Flamengo tem um elenco muito forte. Muito, né? Forte. Eu acho que desestruturou um pouco no meio da competição desse brasileiro, mas... Sabe quantos gols o Pedro tem? Desculpa, 34 gols da temporada e acho que ficou metade na reserva. E os gols dele são brincadeira. Gols técnico, né? Você Verdade. vê o cara bem posicionado para finalizar. Procura sempre a área, né? Eu vejo assim, o Flamengo tem aí eu acho que uma parada mais difícil agora do próximo... Atlético, Cuiabá e São Paulo. Então, é isso que eu falei. O Palmeiras enfrentando a América... né? Aí já sim, ganha, vai para 66. E aí o que acontecer com o Flamengo e Atlético, aí já é outra história, porque depois o Palmeiras pega o Fluminense, né? Então, essa é a sequência. Eu não arrisco falar quem vai ser campeão, mas eu acho que o Flamengo nessa rodada vai estar com uma preocupação a mais, né? Lívia? Ô, Neto, desde o momento que o Flamengo anuncia o Tite, eu falo que o Tite está assumindo o Flamengo nessa temporada para limpar todas as lambanças feitas pela diretoria, pelo Landim, Marcos Braz, Vitor Pereira, Sampaoli. O Tite encontra a terra arrasada de norte a sul, de leste a oeste. Ele chega para fazer um diagnóstico do paciente. Olha, vamos precisar de um lateral, vamos precisar de um meio de campo, vamos precisar não sei o quê, para construir um time já, identificar as principais deficiências do Flamengo esse ano, para começar mais forte.
Ele começa a detectar as deficiências e armar o time no Campeonato Brasileiro ainda, que é muito mais disputado que um Campeonato Carioca. Então ele já começa 2024 com o time mais preparado. Então cria uma expectativa enorme em cima do Flamengo para 2024. Parece ser 300 milhões de investimento, né? O Landim não vai querer sair, deixar o seu último ano como presidente com essa imagem ridícula que o Flamengo teve em 2023. Então o Tite chega, estava a 11 pontos de distância do líder, agora tem a mesma pontuação. São 9 jogos, são 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E agora está conseguindo fazer, por exemplo, a Arrascaeta jogar 90 minutos. O Flamengo vem de 2 jogos que consegue apresentar um bom futebol em 90 minutos, mesmo o América tendo começado melhor essa partida. Acho que o Flamengo hoje, Neto, está muito no lucro. Pela temporada pífia que fez. Foi ridícula a temporada com o Vitor Pereira, com o São Paulo e cada jogo era um time, ou seja, ele não deixa nada para o Tite. E ainda assim, chegar no final do ano, tendo essa possibilidade de sonhar com o Campeonato Brasileiro, está na Libertadores, já está na Libertadores. O Flamengo está muito no lucro. E o que o Tite conseguir agora é pensando para 2024. Isso já anima mais o seu torcedor para a próxima temporada, porque o Flamengo esse ano, tudo que disputou, o Flamengo conseguiu perder tudo. E dá uma esperança para o seu torcedor. Não é só o Flamengo, hein? O meu Corinthians. Ah, mas vou te falar, né? E de acordo com o presidente, ainda é presidente, né? Muda quase nada ali a gestão do Corinthians, Flamengo e Palmeiras, só os títulos. Só os títulos. Tem que torcer para o seu Corinthians disputado a Série A ainda. Né? Verdade, corre muito torcer, risco. Porque depois do balaio, era o jogo para respirar tranquilo, o Corinthians e tomou um balaio do Bahia. Mas é isso, acho que o Flamengo está no lucro. O vestiário, o Zé te falou sobre o vestiário, foi tudo que o Flamengo não teve nesse ano. Aí vocês falam assim, por exemplo, pegar o exemplo do Gabigol. O Gabigol é um personagem difícil. E Vitor Pereira é fácil? E São Paulo era fácil? Aí você junta o ego desses técnicos com o do Gabigol, que é um grande ídolo do time. E aí muita gente questionou, agora o Tite com o Gabigol, depois do que ele falou em cima do trio. Não o Tite jogar. Teve que lidar com o Neymar. Mas em Eu cima acho que é disso, pior ainda. Quem estava aparecendo, desculpa te Imagina. interromper, mas em cima, nesse período, quem aparecia mais eram os dirigentes. Todos. Landim brigando, né? Aquela Marcos confusão. O Landim até pouco, né? O Landim foge. O Tite chegou. Acabou tudo. Você vê falar do time. Né? Do time, O Marcos Braz, que tá acontecendo, uma coisa do eu sempre coloquei o Marcos Braz na minha crítica, mas com todo o problema que ele causava no Flamengo, ele ainda colocava a cara. Para falar besteira ou não, para assumir o erro ou não, o Marcos Braz ainda colocava a cara. O Landim, poucas vezes, sentou onde deveria estar ali como presidente para falar, olha, erramos, falhamos no planejamento. Eu nunca esqueço, o Flamengo perdeu, foi eliminado acho que da Libertadores, e os jogadores no aeroporto, tentando sair do aeroporto para entrar no ônibus, correram, tentaram se proteger, porque a torcida estava ali protestando. O Landim, na hora que viu a confusão, a cena patética, ele volta para se esconder dentro do aeroporto. Isso ali é a imagem do que foi a temporada do Flamengo, que eu repito, está no lucro e ainda assim você vê o seu torcedor no Maracanã lotado, hoje em BH lotado, porque a torcida faz a parte dela. É torcer. O Flamengo, por muito, não fez a parte dele na temporada, mas está com essa possibilidade. Ainda acho que o Palmeiras é mais favorito. Navarro. Cara, eu acho que o Flamengo tem um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro. E ele Mas sempre ganha do Atlético, né? Porque os caras quebram o Atlético na arbitragem. Desde antes de Cristo, o que o Flamengo faz com o Atlético Mineiro. Hipocrisia, Neto. Me hipocrisia ajuda do a quê? te ajudar, O quê? amigo. Eu não entendi. Me ajuda a te ajudar. Não, eu não preciso de ajuda. Qual é seu time? Eu não estou falando do meu time. Não, eu tô só falando... para falar seu time, você falou de arbitragem. Não, é que eu sou ídolo do Corinthians, não é só meu time. Eu estou dizendo que o Flamengo sempre fez mal pro Atlético na arbitragem. Agora, se fizer de novo, vai ter que parar o campeonato. A torcida do Flamengo tá chamando, inclusive, de Inferno 2.0. O quê? Inferno 2.0. O que é isso? Porque teve um confronto pela Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, se eu não me engano, ano de passado. 2022, do ano Que passado. O Dorival perde o jogo de ida por 2-1, finalzinho tem o gol do Lázaro que deixa o Flamengo vivo. Isso, e na volta o Gabigol diz que no Maracanã vai ser um inferno. Vai ser um inferno, enfim. E aí a torcida E o que do Flamengo... vai acontecer? Aí o Flamengo ganhou, O Flamengo ganhou, né? eliminou o Atlético Mineiro e a torcida do Flamengo, então vai ter esse peso nesse jogo. Só que tem uma vantagem do Flamengo que é justamente ser franco atirador e fazer o dele, que é muito Mas nem vai ter provável. Aragão nem Reit, hein, que sabe quem apita o jogo? É o quê? Mas se for o Braulio é a mesma coisa.
E eu queria ressaltar um ponto muito positivo Qual do seria o trabalho do ponto? Tite. Everton Cebolinha. O que tem? Com o Tite ele jogou muito. Eu sempre fui muito fã do Everton Cebolinha. Por quê? Você gosta de cebola? Hã? Você gosta de cebola? Adoro cebola. Eu não gosto de cortar a cebola. Não, mas você tira aquele negocinho, não tem problema nenhum. Você tem uma técnica Então você boa. não pode, se a Band quiser que você faça o Masterchef, você não pode fazer então, porque você não sabe. Não, posso fazer. Tá bom. Posso. Eu tenho uma técnica boa para descascar aquela parte da cebola e de alho também. Que é coloca a cebola dentro de um pote e sacode o pote. A cebola vem toda descascada. É verdade. Nossa, você é um monstro. Sobre o jogo da... Então, voltando para você. Voltando ao inferno. Voltando ao Everton, pequeno Cebola, eu sempre fui muito fã desse jogador. E a torcida do Flamengo, claro, ele teve uma dificuldade ali de adaptação e a torcida do Flamengo logo pegou o bode dele. Ficou, enfim, implicando, porque, Mas claro, ele foi também não importante tava... pro Tite na Copa América. Quando o Tite a colocou expectativa ele... é muito grande, né? Quando o Tite expectativa colocou era ele grande. contra a Bolívia, ele foi artilheiro da Copa América, ele foi tão importantíssimo pro Tite. Tanto é que ele muda até o Bruno Henrique. Então, mas é que tem uma questão tática também, Não, né? mas ele não, ele Mas não quando tira. o Tite chega, Desculpa, o Cebolinha ele não, já vinha ele não tira o mostrando Everton boas. Ribeiro do lado esquerdo. Pode ser quem quiser. É o Everton, o Everton Cebolinha do lado esquerdo. Pode, mas ninguém antes entra. Tanto do ele Tite. como o Luiz Araújo dão ao Tite, né? Luiz Araújo, o Cebolinha também ganha a titularidade com o Tite depois da expulsão do Bruno Henrique ele se machuca, ele tem uma expulsão, ele fica fora e o Cebolinha não sai mais. Mas a escalação dos dois pelo lado, que são jogadores mais jovens e mais leves, dá ao Tite a possibilidade de ter dois laterais que não podem fazer aquilo que o Vitor Pereira queria, nem o que o Sampaoli queria. Então eles vão e voltam 1000 vezes. O Cebolinha com o quarteto tinha que emular o Bruno Henrique. O Cebolinha jogando só com dois, ou Arrascaeta e Pedro, ou eventualmente Everton Ribeiro e mais um, ele faz outra coisa. Mas É que com os dois caras o Pedro joga muito. Ele joga muito. Agora, Ela chega toda hora pro cara, o Tite vai perder para o jogo de quarta-feira, que é essa final pro Flamengo, né? Porque joga antes do Palmeiras e precisa vencer. Na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo na temporada, que é o Pulgar. É o único volante do Flamengo, ele possibilita que os outros jogadores tenham um outro tipo de função em campo, ele corre por 2 ou 3, ele deixa o Arrascaeta lá na frente não ter que marcar ninguém, e ele tomou hoje o terceiro amarelo, depois do Flamengo fazer 2-0, então era até uma possibilidade de ter tirado ele antes, ele toma o cartão e ele tá fora do jogo contra o Galo. Só um detalhe, o Cebolinha já vinha fazendo boas atuações, com o Tite ganha a titularidade, e quando você fala da decepção, é porque ele chega no momento que o Flamengo perde o BH. Que é o cara aberto, de velocidade, e era tudo que o Cebolinha entregava no Grêmio, né? Mesmo ele saindo do Grêmio já numa fase tão boa assim, era tudo que ele entregava. Então ele não conseguiu preencher essa lacuna, por isso do bode da torcida, como você citou. E quando o jogador como o Cebolinha Zete tem uma sequência de jogos, é o que o Tite deu para ele, não foi? E aí o jogador tem confiança, né? Confiança. E aqui nós estamos discutindo, você vê, Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro... Gabigol, que nem tá jogando, né? Everton Desde Ribeiro, setembro ele não joga, 90 minutos. Nossa, o Gabigol. Que era o craque do time. O que o Tite fez? Pegou 2 caras e o Pedro arrebentou. E hoje na coletiva o Tite quis dar todo o mérito pro Cebolinha, né? Porque todo mundo falando sobre a fase do Cebolinha, ele falou, não, ele está trabalhando para isso, não é mérito do técnico. E ele fez um gol de cabeça ali com 1,60 m. 1,60 m. Flamengo consegue a vitória por 3-0 contra o América Mineiro e fica com a mesma pontuação do líder Palmeiras, hein? O Flamengo encosta no Palmeiras, o Fortaleza teve a vantagem com um jogador a mais e não conseguiu segurar a vantagem. Se o Fortaleza segura a vantagem de 2-1, que tinha com um jogador a mais, o Flamengo, nesse momento, seria o líder do Campeonato Brasileiro. Agora, é uma arrancada impressionante desse Flamengo. Vence por 3-0 o América Mineiro. O Flamengo vence por 3-0 o América Mineiro. Mais uma atuação convincente. Mais uma atuação organizada. Vai buscando aí esse título brasileiro que era muito improvável. Se o Flamengo tivesse tido o mínimo de vergonha na cara com o Sampaoli,
esse Flamengo hoje seria líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo seria líder do Brasileirão sem a pouca vergonha na cara que tinha com o Sampaoli. É bizarro. É um outro Flamengo. E isso mostra que esse time não teve vergonha na cara com o Sampaoli. Mostra que esse time não jogava por causa do treinador. E isso é uma vergonha. Se o Flamengo tivesse feito uma campanha um pouquinho melhor que o Sampaoli, hoje era líder do Campeonato Brasileiro. Não adianta ficar lamentando, ficar falando, o Fortaleza deixou empatar com um jogador a mais. Não é o Fortaleza que tem que ser campeão para o Flamengo. O Flamengo tem que ser o campeão por si só. O Flamengo tem que jogar, tinha que jogar pela camisa do Flamengo. Não pelo Sampaoli, não porque agora é o Tite. Eu sei que o Sampaoli foi muito mal, mas os jogadores do Flamengo são tão culpados quanto, porque o Flamengo está mostrando agora que ele é capaz de jogar muito mais do que jogava com o Sampaoli. Não é possível que o Sampaoli seja tão ruim para um time do Flamengo com esse elenco que tem não jogar nada. Não é possível. Então, não é falar, se o Fortaleza ganhasse. Se o Flamengo tivesse vencido vários jogos, jogando o mínimo, mostrando o mínimo de tesão, o Flamengo hoje seria o líder do Brasileiro. Agora, tem que falar do trabalho do Tite. Tem que se render ao trabalho do Tite. O Tite chega no Flamengo, o Tite melhora muito o aproveitamento desse Flamengo, né? Porque vendo aqui, vamos lá, jogos com o Tite, 3-0 hoje no América Mineiro, tá? 1-1 com o Fluminense no Maracanã. Aí teve 3-0 no Palmeiras. O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-0 no Maracanã. Depois, 2-0 Fortaleza. O Flamengo venceu o Fortaleza fora de casa. Aí que vem o grande pecado. Perder para o Santos e perder para o Grêmio. Do jeito que o Flamengo perdeu. Ali o Flamengo pode ter perdido o Campeonato Brasileiro, mas é um Flamengo hoje mais organizado. É um Flamengo que hoje tem tesão para jogar, tem motivação para jogar, esse time do Flamengo. É um time mais disciplinado e, para mim, o principal, voltou a querer ganhar. Esse time do Flamengo, com o mínimo de vergonha na cara, ele é muito forte. Esse time do Flamengo, ele tem o melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Então, é uma situação que o Flamengo, para a próxima temporada, promete muito, mas ainda dá muito para ser campeão brasileiro nesse ano. O ano que poderia ser de vergonha total, pode ter um título brasileiro que torna o ano bom, porque você ser campeão brasileiro não pode ser um ano ruim. O Flamengo disputou Mundial, passou vergonha. Carioca, passou vergonha. Libertadores, vergonha ser eliminado pelo fraco Olímpia. Copa do Brasil, chegou na final contra o São Paulo, com muito menos dinheiro, muito menos elenco, perdeu para o São Paulo. Perdeu a Supercopa para o Palmeiras, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Independente Del Valle. Tinha tudo para esse ano, tem tudo para esse ano, ser um fiasco para o Flamengo, ser um vexame para o Flamengo. Mas o Flamengo, se ele conquistar esse título brasileiro, o ano vira bom, porque o Campeonato Brasileiro vale muito. E nesse momento, olhando a tabela, o Flamengo perde no saldo de gols para o Palmeiras. Tá aqui, ó. No saldo de gols. São 4 pontos. 4 pontos de diferença do Flamengo para o Palmeiras. 4 pontos não. São os mesmos pontos, só que o Flamengo tem o saldo de gols muito pior. Eu mostrei a parte errada da tabela, é essa aqui, ó. 63-63. O Flamengo com o Palmeiras. Só que o saldo de gols do Palmeiras é muito melhor que o do Flamengo. Então, se daqui para frente no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo só vencerem, o Palmeiras é campeão. Não dá para o Flamengo tirar a diferença de saldo de gols. Porque a diferença de saldo de gols nesse momento é de 9 gols de saldo a mais tem o Palmeiras. É muito difícil o Flamengo tirar 9 gols de saldo em 3 jogos. É quase impossível. Então o Flamengo tem que torcer para um tropeço do Palmeiras, sendo que nos próximos jogos esse tropeço não vai acontecer. Eu acho que o único otimismo do Flamengo, para ser bem sincero,
é na última rodada do Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras, ele tem os jogos fáceis. O Palmeiras tem o América Mineiro na próxima rodada. O América Mineiro em casa. Não tem como o Palmeiras perder para o América Mineiro em casa. Depois o Palmeiras tem o Fluminense. É um Fluminense que vai enfrentar o Palmeiras focado totalmente no Mundial de Clubes e, sendo muito sincero, né? É um Fluminense que não vai querer ajudar o Flamengo. O Fluminense não briga mais por nada no Campeonato Brasileiro. Já tem a vaga garantida na Libertadores, que é o atual campeão. Ele podendo não dificultar para o Palmeiras, para não facilitar para o Flamengo, tá ótimo. Então, os próximos 2 jogos do Palmeiras, faltam 3. Os próximos 2 são vitórias praticamente certas do Palmeiras. É o América Mineiro em casa, né? E o outro é o Fluminense em casa. Então, são jogos que para o Palmeiras são maravilhosos, deixando bem claro. São jogos maravilhosos para o Palmeiras. E aí, o otimismo do Flamengo, se o Flamengo ganhar todos os jogos, se o Flamengo vencer todos os jogos até o fim do campeonato, o otimismo é que o Palmeiras perca pontos para o Cruzeiro na última rodada. Por quê? Porque o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro no Mineirão, provavelmente o Cruzeiro precisando de algum resultado para se manter na primeira divisão. Então, com o Cruzeiro brigando para se manter na primeira divisão, pode ser que o Cruzeiro, claro que o Cruzeiro não vai ser o favorito. É óbvio que o Cruzeiro não vai ser o favorito contra o Palmeiras. É um jogo do time que está buscando título contra o time que está tentando não cair para a segunda divisão. Só que é em casa, é no Mineirão, sem torcida, ou seja, não vai ter tanta pressão no Cruzeiro, sem torcida lá no Mineirão, e o Cruzeiro pode, assim, dificultar para o Palmeiras. Para mim, a única chance do Palmeiras perder esse título brasileiro é perdendo ponto para o Cruzeiro. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver então o que vai acontecer nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Agora vai nos comentários aí e escreva. Você acredita aí no título do Mengão? Escreva nos comentários, deixa o like e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão pra você.